Olá, o Diário do Noroeste dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Paranavaí. Eu sou Monique Manganaro e comigo aqui no estúdio estão Adão Ribeiro, editor-chefe do GN, e o jornalista Reinaldo Silva. Para esta entrevista, recebemos o candidato do PCO, Adriano Teixeira. Ele tem como vice o também candidato do PCO, Renan de Lima. Seja bem-vindo, candidato. Para nós iniciarmos, eu gostaria que o senhor se apresentasse para quem nos acompanha. Olá, bom dia para todos. Obrigado pelo convite, agradeço. Poucas imprensas aí têm feito essa questão democrática, como vocês, de convidar o Partido da Causa Operária. Bom, eu me chamo Adriano Teixeira, sou morador de Paranavaí há 30 anos, eu moro na Vila Operária. Eu trabalho atualmente com funilaria e pintura de carros, lá no Jardim Oásis, não sei quem conhece aqui e tal, E eu sou formado em História pela Unespar, Universidade Estadual de Paranavaí, Já participei, já trabalhei com escolas, Enfim, mas a minha profissão, já desde adolescente, já é a questão da funilaria, E hoje eu continuo nesse ramo da funilaria. Como eu disse, eu já moro em Paranavaí há 30 anos, eu nasci em Nova Olímpia. Para quem vai ali para o Paraguai, conhece a cidadezinha minúscula que temos ali, Eu nasci lá e, com 6 anos de idade, já vim para Paranavaí junto com a minha família. E até hoje nós estamos aqui na Vila Operária. Lá na Vila Operária a gente tem muito amigo, conhecemos muita gente ali. Enfim, esse é mais ou menos um pouquinho da minha vida aí. Candidato, vamos começar abordando a política. Ótimo. Do ponto de vista ideológico, como que se define o PCO? O PCO é um partido de esquerda, um partido revolucionário, um partido comunista. Essa é a ideologia do nosso partido. Nós temos por objetivo aí digamos assim, acreditar nessas instituições, no sistema como ele é formado hoje. A gente acredita que somente a população organizada pode fazer uma diferença, pode fazer uma modificação nos rumos hoje do próprio povo, que está passando muita dificuldade. A gente vê questões aí de salário, emprego, enfim, a situação está muito ruim e a gente acredita que, através da revolução, através da esquerda marxista revolucionária, é que a gente pode fazer alguma diferença para toda a população. E a sua candidatura nesse contexto, uma vez supondo que chegue ao poder, como que se dá essa organização da comunidade para a tomada de decisões? Maravilha, essa é uma ótima pergunta. O carro-chefe da nossa campanha é essa, é organizar os conselhos populares. Nós temos como objetivo exatamente isso. Cada bairro tem que ter o seu conselho popular. Cada bairro, cada rua, onde a gente vê que tem a necessidade, a gente tem que organizar a população para que a população possa reivindicar o que é de interesse para ela, o que é de prioridade também. Porque cada bairro sabe qual é a prioridade que ele tem, cada necessidade que ele tem. É o postinho, é a rua, é isso, é aquilo. Então, é através dessa organização que a gente vai governar. Não sou eu que vou fazer nenhum tipo de governo, eu não sou o Adriano Teixeira, eu represento o Partido da Causa Operária. O que está falando com vocês aqui é o programa do Partido da Causa Operária, não sou eu. Então, esse é o nosso programa, Conselhos Populares, para que a gente possa governar. E as condições materiais para fazer isso? O PCO tem estrutura para visitar as empresas, para fazer a campanha, ainda que não tradicional, mas alguma forma de campanha para expor o programa? Qual a estrutura que o senhor conta? Sim, a gente está organizando aí a questão da nossa militância. Nós temos militantes filiados do partido aqui e que todos eles têm a mesma proposta ideológica que a minha. Então, eles estão envolvidos na campanha diretamente como eu estou envolvido. Nossos cabos eleitorais não vão receber dinheiro porque o nosso partido não tem dinheiro. Nosso partido é um partido pobre, um partido que tem pouco dinheiro para a campanha eleitoral. O que nós temos que dividir entre 170 candidatos, sobra muito pouco, quase mal dá para fazer material. Ao contrário de partidos grandes como o PL, como o PT, que tem aí milhões aí de fundo eleitoral. O nosso dinheiro é pouco, é curto, mas a gente tem uma ideologia e nosso trabalho é militante. Então, nossos militantes eles fazem isso por convicção e não por dinheiro. Como a gente estava conversando nos bastidores aqui, a gente está aguardando aí o material chegar para a gente começar a campanha. Como eu disse também, ainda não saiu o fundo eleitoral para vários partidos, alguns já receberam, os partidos maiores já receberam, mas a gente continua prejudicado com essa situação, porque enquanto não vem o material, a gente não pode colocar o nosso programa na rua para a população. O senhor já se candidatou a governador. Sim. Como é que foi essa experiência? Bom, eu já me candidatei a primeira vez a vereador aqui em Paranavaí. Sim. Uma vez eu já fui candidato a vereador, antes de ser candidato a governador do Estado. Aí, na última eleição, eu fui candidato a governo do Estado. A gente fez campanha em várias cidades do Paraná. A
campanha principal, lógico, ela é feita em Curitiba, né? Onde é a capital, maior lá. A gente amanhecia de manhã, das 7 às 11 da noite, a gente estava na rua distribuindo panfleto. Da mesma forma como eu estou falando para você que vai acontecer na nossa campanha aqui em Paranavaí, de uma forma militante e ideológica, né? Então, foi uma correria total, né? A gente estava de entrevista em entrevista, viagem em viagem, né? Foi interessante, uma experiência muito gratificante. Eu só tenho que agradecer ao partido por essa oportunidade, né? O partido que dá essa oportunidade para a gente de fazer todo esse trabalho, de conhecer pessoas como vocês, como a imprensa de vocês também, que está dando essa oportunidade para a gente. Desenvolvimento econômico. As campanhas tradicionais, o que a gente conhece de campanha eleitoral, é um dos temas centrais. O que o senhor pensa sobre o desenvolvimento econômico de uma cidade com essas características, uma cidade de porte médio, Paranavaí, que, a exemplo das demais, também tem os seus desafios? O que o senhor apresenta de proposta nesse segmento, candidato? Olha, muito boa pergunta. Hoje em dia, a gente sabe que nas capitais, o dinheiro que vem aí para as capitais já é pouco. Você imagina para a cidade do interior, é menor ainda. O orçamento de uma cidade que nem a nossa é mínimo, é pequeno, muito pequeno. Por que acontece isso? Porque hoje a Receita ela arrecada o dinheiro, né? O dinheiro vai todo para a Receita, para a Federal, e depois ele é repassado para estados e municípios, né? No caso nosso, cada ano tem um orçamento. O orçamento varia muito, né? Cada ano nós temos um. E esse dinheiro é pouco, como eu disse. Por quê? Porque o governo federal hoje ele tem a preocupação de pagar banco, né? Então, eles pagam aí os banqueiros e deixam a população de lado. Pagam juros de dívida pública, é isso, é aquilo, enquanto a população, a gente vê a situação da população passando fome. Nós somos a favor de dar o calote nessa dívida pública, né? O governo federal não deveria repassar esse dinheiro para esses banqueiros, para meia dúzia de banqueiros, digamos assim. Nós estamos falando de meia dúzia de pessoas aí, enquanto 99% não tem nada dentro das casas. Eu moro na Vila Operária, eu sei como é que é a situação da população lá. Quem conhece o bairro lá também sabe, né? Alguns lugares têm uma certa condição financeira, mas os lugares mais afastados, a população passa fome realmente. Então, a gente tem essa proposta, o calote da dívida pública, e repassar esse dinheiro com mais dinheiro para municípios, para bairros, e, né, através dos conselhos populares, também está recebendo para fazer as suas melhorias. As organizações classistas, sobretudo empresarial do setor do comércio, defendem uma revitalização, isso é uma remodelação da área central da cidade. E há também quem pretenda estender isso para os centros comerciais nos bairros. O que o senhor pode dizer para nós sobre essa questão? Ela é importante para o seu programa de governo? Olha, a gente tem uma preocupação, lógico, com o bem-estar da população, mas eu não acredito que seja só no centro. A gente tem que fazer isso. Eu moro na vila, tenho São Jorge, tenho IP, tenho Sumaré, né? Então, esses bairros também necessitam desse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é importante, isso é necessário. Em todos os bairros, não só no centro. Tudo bem, a gente pode, né, ter uma visão em relação a isso, mas a gente precisa também mexer nos bairros fora do centro, né? Mas, para isso, a gente precisa dessa grana que a gente está falando, que é essa grana do dinheiro público que vem aí. E essa definição não seria da gestão, seria também dentro daquela lógica de reuniões populares? Exatamente, é o Conselho Popular que vai decidir o que é necessário, não sou eu. Perfeito. Obrigado. Candidato, para falar um pouquinho sobre saúde, há quem diga que a construção de um hospital municipal é necessária e há quem diga que não é viável. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Deve ter um hospital municipal em Paranavaí ou não? Bom, a pergunta de que não é viável, a pessoa que fala que não é viável, eu acredito que seja absurdo, né? É óbvio que tem que ter, a população necessita disso, né? A gente tem nossos postinhos aí, mas falta muita coisa. Falta postinho em vários lugares, né? Uma entrevista ontem, por exemplo, uma pessoa perguntou: olha, mas você está defendendo que todo lugar tenha postinho, e como é que vai fazer isso? Será 500 postinhos? Eu disse: é o seguinte, se for necessário, com médico em cada casa, né? Se a população precisa, eu acho que é assim que tem que ser. É isso que a gente está falando. O dinheiro fica retido para banqueiro, enquanto a população tem necessidade de médico, de hospital, de postinho, disso e daquilo. Então, nosso partido é a favor de dinheiro que vir é investido na população, principalmente na saúde. A gente lembra que antigamente, há alguns anos atrás, não sei se tem alguma coisa a ver com a gestão passada, ou se tem alguma coisa a ver com o Estado ou com o Federal. Agora eu não consigo explicar para vocês exatamente. Mas eu me lembro que tinha médico, enfermeiro, que passava de casa em casa. Isso é muito produtivo, isso é muito importante. A população adorava isso, né? Da última vez que eu fui conversar com uma pessoa no bairro onde eu moro, o postinho saiu dali de onde que era perto da delegacia, né? Araúpa ali, saiu de perto da delegacia e ele passou para cá,
na Tancredo, né? Então, essa transformação aí, eu conversando com uma mulher, o marido dela é acamado, ela me disse o seguinte: olha, Adriana, agora é o seguinte, quando o postinho era aqui, meu vizinho me cobrava R$10 para levar ele lá. Agora, meu vizinho me cobra 30 para levar lá. Né? Isso é um caso isolado dentro de uma população, mas esse é um caso que ela passa todos os dias. Cadê o transporte público para buscar essa senhora, para levar esse cidadão? Né? E ela tem que pagar o vizinho, tem que chamar o vizinho, que às vezes tem que trabalhar também. Não estou culpando ele nada disso, estou falando que ele também tem o trabalho, tem as coisas dele para fazer, tem que cobrar também, porque a gasolina está um absurdo. Né? Enfim, essa situação. Então, se for necessário ter postinho em todos os bairros e todas as ruas, é isso que a gente vai fazer. Quem vai decidir isso? Os conselhos populares. E isso resolveria um outro problema, que é a demora para atendimento, também nas unidades de saúde. Com certeza. Como é que você avalia esse cenário? As pessoas tendo que ficar tempos na fila, tem que chegar mais cedo, 4, 5 horas da manhã para conseguir atendimento. Como é que você avalia essa situação? Só uma humilhação e um descaso com a população. Né? Porque você já paga imposto, você tem direito à saúde pública. Está isso na Constituição Federal. Isso é um descaso com a população. A gente tem um modelo de saúde que deveria ser implementado aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente tem muito pouco, diminuiu muito, né? Porque na gestão do governo federal anterior, ele conseguiu aí, acabar com o Mais Médico, o programa Mais Médicos. Né? Ele diluiu esse programa aí, mandando muitos médicos cubanos embora. A medicina cubana é uma medicina preventiva. Eu acho que é essa que a gente tem que ter em todos os lugares, que é a prevenção. Como eu disse, o médico está de casa em casa. Ele está vendo o que vai acontecer. Ele previne, né, a situação. Então, isso é importante. Diminui as filas. Diminui esse atendimento, tem que ser urgente. Né? Então, essa situação toda é explicitamente necessária para que mude todo esse negócio. Mas, como eu digo para você, uma pessoa que tem que acordar 3 horas da manhã, se deslocar a pé, porque não temos transporte público nesse horário, né? Ou a pé, ou vizinho, como eu disse aqui agora. Isso é uma humilhação, isso é um absurdo, né? Para o tanto de imposto que a gente paga nesse país. Então, a gente deve reivindicar isso daí. Será através dos conselhos populares que a gente vai organizar toda essa situação. Uma outra questão de saúde é a fila de especialidades. A gente sabe que tem uma relação município, Estado e União, mas essa fila de espera das especialidades também é muito longa. Às vezes dura 4 meses, 5 meses, desde a primeira consulta até a cirurgia. Como resolver isso? Como integrar essas 3 esferas de governo para facilitar esse acesso da população? O Mais Médico seria uma solução, mas também temos outras soluções, que nem uma universidade de medicina aqui em Paranavaí, em todas as cidades do estado, não estou defendendo só nossa cidade, estou defendendo que todos tenham direito a isso. Né? Então, seria uma formação de médicos a mais. Hoje em dia, a medicina ela tem esse modelo meio que uma privado de você ter mais médicos, né? São muito poucas pessoas que conseguem passar um vestibular para a medicina, é uma concorrência muito grande. Eu me pergunto por que isso. Né? Por quê? Vamos formar mais médicos, vamos crescer esse ramo. Né? A gente tem tanta gente se formando em outras universidades, de outros tipos de curso, por que não tão igual a medicina? Né? Vamos fazer mais isso, vamos crescer as especialidades, vamos ter tecnologia. O Brasil tem capacidade para isso. Eu acho que falta aquilo que a gente estava falando. Esse dinheiro que está sendo engolido por os bancos não está sendo investido na população de volta, que seria essa tecnologia, que seria essa medicina. Enfim, é simples a situação, né, de resolver. A situação dos médicos cubanos seria uma e a mais formação de médicos seria outra. Candidato, a gente gostaria de entrar agora no desenvolvimento social. Paranavaí tem uma questão muito urgente hoje, que é a situação das pessoas em volta do terminal urbano, né? Pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade. Esse é um ponto que envolve também a saúde pública, já que há o uso de drogas, né? A drogadição é um problema não só em Paranavaí, como no Brasil inteiro, mas agora a gente vê essa questão muito recorrente ali no terminal. O senhor, caso prefeito, como conseguiria resolver isso, essa situação das pessoas ali, e pensando também no acolhimento e na assistência a essas pessoas, não apenas retirá-las dali, né? Pensando em acolhê-las também. Exatamente. Não é só retirá-las dali, como está fazendo em algumas prefeituras, como de São Paulo, por exemplo, que chegaram na Cracolândia e estão soltando bomba na população lá, atacando os moradores de rua, as pessoas que estão viciadas, que é um problema de saúde, é claro. A gente sabe exatamente que isso é um problema de saúde. É um problema grave de mental nesse momento, falta de perspectiva do cidadão. Daí ele entra nesse mundo aí. Não só da droga, viu? Nós temos um problema grave também com o álcool.
Não é só a droga, tem um problema grave com álcool, onde você vai ver pessoas aí caídas no chão. Aqui em Paranavaí é um pouco menos, mas nas grandes capitais você vê isso daí claramente. Para resolver isso daí, a gente tem que dar uma oportunidade para esse pessoal. Esse pessoal precisa de oportunidades, esse pessoal precisa de estudo, precisa de formação, né? Precisa de conteúdo técnico, como tem hoje o SESI. Aqui a gente tem que ampliar isso aqui. Paranavaí também tem que ter o seu. Na formação de médico, por exemplo, de especialidade, na formação de pessoas para trabalhar em construção, para trabalhar, enfim, né, trabalhar de mecânica. Esse pessoal precisa disso, né? Esse pessoal hoje está sem perspectiva nenhuma, né? E é uma questão de saúde pública, com certeza é uma questão de saúde pública. Esse pessoal não deve ser internado no internamento, como eles dizem, forçado, nada disso. Esse pessoal tem que ter um cuidado, um acompanhamento psicológico, né, para ter toda uma diferença. E, claro, a questão da moradia também, que não fica atrás. Muitos deles aí saem de casa porque tem algum problema com familiar, enfim, e acabam indo aí para morar dentro dessas casas abandonadas. A gente, às vezes, nem vê, porque o negócio parece meio invisível, mas ele está ali. Né? Isso tem que ser mudado de alguma forma, porque a gente não pode deixar isso daí. A gente precisa dessa mão de obra, desses trabalhadores, né, trabalhando junto com outra população, tendo aí a tecnologia para que eles se formem, para que a gente possa ter especialidades em várias, não só medicina, mas especialidades em vários outros cursos, né? Outra questão que envolve as pessoas em situação de vulnerabilidade é a insegurança alimentar, né? No plano de governo de vocês, há uma perspectiva de organizar isso para que as pessoas tenham acesso à alimentação, todas elas, né? Não pensando só apenas nessa situação, mas, como você citou, em bairros mais afastados, bairros de periferia, como que isso se resolveria? Olha, essa aí é uma situação parecida com a questão aí da pessoa que está de rua, né? Tem que ser, isso aí, a questão da fome, ela existe, ela tem que ser cuidada, né? Através de programas aí que o governo deveria colocar em prática, né? Além de tudo, as condições de trabalho, a pessoa tem que ter um trabalho, a pessoa tem que ter um local, né, onde se alimentar, uma forma disso aí. A gente tinha algumas geladeiras solidárias, a gente acha que é bom, mas é pouco, né? A população precisa de muito mais do que isso, né? Precisa de desenvolvimento, da questão social. Quando você tira uma pessoa, por exemplo, de uma situação dessa daí de rua ou de fome, tem várias coisas que tem que vir por trás. Não apenas aí você dá um lugar para ela ficar, o emprego, enfim. Ela também precisa de uma questão física, né? Questão da saúde física, de alimentação. Você deve ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, né? Hoje em dia não é o que acontece. Esse pessoal hoje em dia a população com pressa aí, ela acaba comendo qualquer coisa. Isso aí também já piora seu quadro psicológico. Enfim, tem que ser cuidado. Isso envolve tanto a questão da oportunidade que a pessoa tem, quanto a questão da medicina, quanto a questão da saúde de casa em casa. É tudo um ciclo, né? Uma coisa que vai acabar gerando, né, se voltando aí a favor da população e contra essa fome. Mais restaurantes populares seria uma saída? Uma saída, claro. Só que sem pagamento, no caso, né? Eu acredito que R$3 é pouco, mas no caso do nosso governo, do governo do Partido da Causa Operária, isso deveria ser gratuito. Entendi. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre segurança. A gente tem um problema também da violência contra a mulher, a violência doméstica, né? Paranavaí registrou no primeiro trimestre desse ano 135 casos de violência doméstica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, pensando no acolhimento dessas mulheres vítimas de violência e também abordando a questão da delegacia da mulher. Atualmente, nós não temos uma mulher à frente da delegacia, não é uma competência, claro, só do município, vem do governo do estado, mas como que Paranavaí poderia auxiliar para trazer uma mulher à frente dessa delegacia? Muito boa a sua pergunta. Inclusive, nós tivemos assassinato agora esses dias, né? De uma pessoa aqui em Paranavaí, uma mulher, né? E é engraçado, assim, para explicar para vocês a situação. É engraçado que a população, eu vejo assim por cima, eu não tenho nenhum laudo, não vi nada da polícia em relação a isso. Mas, segundo informações, o cidadão teria assassinado ela porque teria ciúmes. Bom, ciúmes é um ponto, né? Se não é ciúmes, se essa pessoa simplesmente só queria se afastar desse cidadão e, nesse caso dos ciúmes, já cria uma outra pessoa, né? Já desmoralizando a situação da mulher. É como se ela estivesse traindo o cidadão. O que pode ser verdade ou não pode? Pode não ser. A pessoa, às vezes, só queria se afastar do cidadão e, nesse momento, as informações que são criadas é que esse cara teria ciúmes dela.
Então, supostamente, ela teria outra pessoa, o que não pode ser ou não verdade. Né? Mas, voltando aqui para o feminicídio e o cuidado com as mulheres. A gente acredita no seguinte, o Partido da Causa Operária é a favor do armamento de toda a população. Nesse caso aqui, as mulheres devem ser treinadas e armadas também. Né? Em relação à segurança dessa mulher, a gente acredita que essa segurança deve ser feita como é organizado os conselhos populares, pelos bairros. Nesse caso aqui, se o bairro dela, onde ela mora, a rua dela, tivesse organizada, a segurança tivesse organizada através dos conselhos populares, muito provavelmente esse assassinato teria sido evitado. Se ela tivesse armada também e preparada, ela também poderia ter sido evitado esse assassinato. Ou dificultado muito mais para esse cidadão. Porque se você tem a segurança do seu bairro, da sua rua, organizado pela população, a população estaria sabendo. A amiga dela, o vizinho dela, o amigo dela que mora na rua da frente, saberia, ó, fulano está passando aqui com o carro e está indo atrás de você. Mas a gente está separado, então toma cuidado você. Nisso ela já se aprontaria ali com a sua arma, já se prepararia, né, caso ele chegasse para fazer alguma coisa. Porque quem está passando ali dentro dessa situação sabe do que a pessoa pode ser capaz. Se você sabe do que a pessoa é capaz, você também tem que se prevenir. Então, a gente acredita dessa forma. A questão da frente da delegacia das mulheres, ter um homem é um absurdo completo. Né? Não tem nem o que ver isso. É óbvio que tem que ter uma mulher à frente disso daí. Mas não que isso seja modificado. A mulher também tem que ter certas qualidades. Porque a gente pode pôr também uma mulher lá, uma mulher conservadora, reacionária, que vai fazer o mesmo papel de um homem, no caso. Então, a gente tem que ter uma pessoa específica para isso, uma pessoa estudada em relação a isso, que conhece a história, a questão da luta das mulheres, né, dessa questão desses números que você colocou, que são muito importantes. Mas esse caso que a gente teve aqui em Paranavaí é bem relevante. Antes de entrar no tema seguinte, que é educação, só uma questão. Existe algum estudo que mostra que esse armamento resultaria em dados positivos, sobretudo nessa questão do feminicídio, que é tão sensível socialmente? Olha, nós não temos, porque nesse caso aqui no Brasil a população não é armada, né? Mas a gente pode ver lugares, por exemplo, onde a população organizada ela tem acesso à arma, as dificuldades disso aí é bem mais... Inclusive até entre, sem ser só o feminicídio, outros tipos de assassinato também, outros tipos de crime, são bem mais difíceis. Como por exemplo, a população da Venezuela, em outros países assim, onde a população esteja organizada com armas na mão. Né? É uma questão que é simples. Se você vê, se você tem noção de que a pessoa pode estar armada, você diminui o seu índice de fazer uma loucura. Hoje em dia, as pessoas têm armas aí. A gente acredita que não, mas você comprar uma arma hoje em dia é muito simples. Né? Você pode ter o CAC, né, que é o registro oficial, tudo bem, você tem, enfim... Mas tem pessoas aí que você pode comprar uma arma no mercado negro aí por R$500 mil, sei lá, não sei porque eu nunca pesquisei a respeito disso, mas estou falando. Qualquer um pode ter. Quem garante que esse cidadão tinha porte de arma? Quem garante, né? Ele pode ter comprado isso em qualquer lugar. Agora você deixa um certo grupo de gente armada enquanto o resto da outra população não tem arma? Como assim? Então você está privilegiando um certo setor. Então isso não é possível. Lógico que isso tem que ser feito tudo através do Estado. As mulheres têm que ser treinadas para isso. A população também tem que ser treinada. Você não pode dar uma arma para o cidadão e deixar simplesmente assim. Então, isso através do governo. O governo tem que dar condições para que a pessoa tenha, né, psicológicas, treinamento, enfim, saber usar esse tipo de coisa que eu acho que diminuiria, sim, os números. Falando de educação, educação formal, qual é o papel desse segmento numa perspectiva de vitória do PCO? Olha, a educação hoje em dia do município, não só municipal, mas estamos falando aqui de município, mas a questão do Estado e município é gravíssima. É gravíssima. Né? As gestões anteriores, é uma coisa que eu sempre falo, prestar bastante atenção quando você vai fazer seu voto. Você está votando num partido, às vezes, você às vezes está votando na pessoa porque você conhece ela, porque ela é teu vizinho, porque ela é teu amigo, blá, 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 mas você não está vendo o que está por trás dela, que é o partido. O partido, às vezes, ele não tem programa para a educação. Ele não tem. A preocupação de certos partidos é a privatização da educação, como o partido do Ratinho Júnior que está aí. Esse partido aí ele privatizou a educação no Paraná. Né? E
e assim por diante. Então aqui, você tem que, na hora de votar, você tem que prestar atenção nisso daí. Você vota na pessoa porque ela é teu amigo, mas você esqueceu que o partido dela tem um outro rumo para a educação, que seria aí a privatização, o corte de gastos na educação. Nós tivemos uma situação durante a pandemia onde os professores passaram apuros, porque eu conheço professores, eu tive na sala de aula, né? Trabalhei por alguns anos em sala de aula de ensino infantil aqui em Paranavaí. Então, logo na pandemia, a gente viu isso daí, que os professores passaram um desespero louco, que eles tinham que dar aula virtualmente para a criança. Você imagina uma criança, e eu estou falando de uma criança, não, estou falando de 30, 40 crianças. Você tem que colocar eles ali sentados para eles ficarem olhando para uma televisão, para o computador, ou celular, que é ridículo, ou celular, e o professor se desdobrando ali, se matando para que eles possam conseguir fazer alguma coisa. Isso é uma loucura completa. Tá? E essa situação ela seguiu. Eu vi professores entrando em pânico, em desespero. E hoje em dia, cada dia mais, eles criam novas regrinhas aí para o professor. É isso, é aquilo outro. Bom, para começar, o fim da picada hoje é um professor dentro de uma sala de aula com 40, 50 alunos. Isso é um absurdo. É um absurdo. 40, eu não digo 50, porque nós devemos estar em torno de 30, 40 hoje. Mas isso aí é ridículo. Né? Você imagina esse pessoal no calor, esse pessoal no frio. Isso é um desespero total. Né? Não tem que ter isso. Não pode isso daí. Hoje em dia, eu gosto até de brincar que a vida útil de um professor hoje é de 10 a 15 anos no máximo, sua saúde mental. Porque para passar disso, ele já não está mais bem da cabeça. Porque o negócio é tenso. Tá? Eu vejo que pai e mãe cobram, o professor não está trabalhando, o professor não trabalha. Pelo salário que ele está ganhando ali, e para aguentar o que ele está aguentando, mãe e pai, a coisa é bem tensa. Tá? Eu acho que o pai e a mãe lá do bairro que vê essa situação tem que se organizar e reivindicar melhores qualidades para o filho dele, para a escola, para o professor, melhores salários, enfim, é essa que você tem que fazer e não criticar aí a situação, né? Falar, o professor é isso, o professor é aquilo, não é nada disso. A gente tem que ver as condições que estão sendo dadas. Hoje em dia, eu vejo professores reclamando dentro das escolas, para você manter essa criançada, não sei, vou levar vocês um pouco para uma viagem dentro de uma sala de aula. Para vocês terem uma noção, para você distrair essa criançada, você usa material lúdico, né? Papel, impresso, pintura e tal. Isso aí vai muito impressora, muito computador. Eu quero que vocês conheçam algum professor dessa área infantil e pergunta quantos computadores e quantas impressoras tem em cada escola. São 3 para 200 professores. 200 eu estou exagerando, mas são 3 para 30, 40 professores. E essas impressões, elas se gastam para uma criança, a cada 15, 20 minutos uma criança usa um papel daquele. Então é assim, uma coisa automática, é rápido, muito rápido, entendeu? E não dá conta. Então professores hoje, eles levam o serviço para casa. Ele tem que ter impressora na casa dele, ele tem que pagar a tinta do bolso dele, ele tem que trabalhar fora do horário, é domingo, é sábado, é um desespero, isso é uma loucura, é um absurdo. A educação tem que estar na mão dos conselhos populares, tem que estar unido junto com as famílias, e é assim que a gente vai construir uma educação melhor. E salário, com certeza, que hoje é um lixo. E a educação em tempo integral? Ótimo, essa aí é uma das principais que a gente tem que colocar em marcha. Né? Aqui em Paranavaí, eu acredito que nós temos, eu não sei exatamente, você tem algum dado aí? Acho que o CAIC, isso é um colégio, né? Temos, até onde eu acompanhei, nós tínhamos 3 escolas, salvo o melhor juízo, depois outras. Eu acredito que já tenha ultrapassado esse número. Tá, o que ainda é muito pouco, né? Pela quantidade de bairros que a gente tem na cidade, cada bairro deveria ter a sua. Né? A sua escola integral, tanto com a formação teórica, quanto também com a formação física, mental. Né? Hoje em dia, falta muita coisa dentro dessas escolas. Cadê a capoeira? Cadê os jogos de esportes? Né? Esporte, essas coisas que deve ser feito para a molecada. A molecada tem energia para gastar. Vamos gastar essa energia. Né? Hoje em dia eu vejo que o SESC faz um trabalho ali com essa questão dos esportes e tal, mas eu tenho que ampliar isso daí. Isso aí deveria ter em cada praça, cada local aí, quadra, ginásio de esporte, vários tipos de esporte. Como eu disse, a capoeira é fundamental. Né? Eu faço alguns movimentos, então eu sei como é que é a situação e eu sei o quanto ela rende, ainda mais para uma criança. O orçamento do município é o mesmo. Esse ano 533 milhões e 900 e para o ano que vem previsão de em torno de 550 milhões. Ele não vai mudar, 50% mais ou menos folha de pagamento. E onde arrumar recurso para implementar essas mudanças propostas pelo candidato? Bom,
Aqui a gente tem que ver essa questão aí da dívida pública, como eu disse, né? Enquanto a gente está pagando banqueiro aí, a população está passando dificuldade. Eu acho que deveria vir muito mais dinheiro, né? Muito pouco isso daí. 30, 50 milhões aí para uma cidade de 100 mil habitantes e com as dificuldades que a gente está falando aqui, é muito pouco, né? Então, a gente deveria fazer essa ponte aí, né? Acabar com essa dívida pública e dar esse calote na dívida pública para a gente poder ter esse dinheiro aqui para o nosso povo. Candidato, falando um pouquinho sobre infraestrutura, nós temos problemas de asfalto em ruas e avenidas dos bairros, principalmente, também no centro, mas talvez em menor medida. E também temos um problema que é quando chove muito forte, com um grande volume, alguns pontos de alagamento na cidade. Queria saber como que resolve isso, candidato. Olha, a gente tem que ter uma equipe técnica para ver isso daí. Mas não é só asfalto, tá? Como você coloca aí, eu concordo, claro, que o asfalto aí é desse jeito que a gente vê, buraqueira total. Eu ando de bicicleta, né? Eu tenho minha bicicleta e eu ando aí diariamente e à noite também. Eu me esforço aí para não cair num buraco aí, bater a cabeça e morrer, né? Eu tenho uma tia minha, por exemplo, que ela comprou esses dias uma bicicleta motorizada, um triciclo, né? E esses triciclos é um pouco mais largo assim, não dá para ela andar na rua, porque alguém passa por cima, né? Ela é um negócio muito devagar. Ela teria que andar pelas calçadas. É impossível. Literalmente impossível. Eu estava ensinando ela a andar, porque ela tem muito medo, é uma pessoa de idade já, e eu estava acompanhando ela, enquanto ela andava, eu estava acompanhando. Então eu pensei, a gente vai pela rua, no cantinho e tal, e você vai conseguir. Bom, ela aprendeu a andar, mas desse jeito não dá, porque o trânsito né, isso assusta ela é perigoso, né? Então, isso aí seria uma coisa para pessoas de idade também, né, que usam as bicicletas elétricas, esse pessoal que tem esse tipo de meio aí, que é o triciclo, que é esses negócios motorizados hoje em dia, né, ligado à energia, que seriam importantes para eles. Por exemplo, essa minha tia, ela usa isso aí para ir ao postinho, para ir no médico e tal, né? Então, não é só as ruas que estão assim, os calçadas também estão horríveis, né? Para resolver isso aí, a gente precisa de uma equipe, de uma organização aí, de um pessoal que saiba ver isso daí. Não é de hoje esses alagamentos. É engraçado porque assim, né? Isso é de tantos e tantos tempos aqui em Paranavaí. Ali perto do cemitério, por exemplo, onde eu trabalhei muitos anos, ali perto do cemitério, ali perto da academia, onde tem uma academia, enfim. Ali é um ponto, né? A gente soube uma época que tinha até caixões subindo lá ali do cemitério para cima, né? Isso aí não mudou até hoje, continua lá a mesma situação. Então isso aí precisa ser revisto, isso aí. E não é só ali, tem vários pontos, né? Tem ali também onde eu trabalho, no Oasis, também tem a baixada ali, por causa do rio, ele sobe e tal. Então é necessário que isso aí seja resolvido, né? Uma equipe boa aí que faça um bom projeto, que tenha organização, que saiba o que está acontecendo. Mas não deixar o negócio a Deus dará, porque senão toda vez vai acontecer, até acontecer uma catástrofe, né? Porque é isso que eles esperam, como a gente viu no Rio Grande do Sul. Aconteceu o que aconteceu lá e hoje em dia o pessoal está culpando a crise climática, a natureza e blá, blá, blá. Não, mas o negócio estava ali, tinha que ser resolvido, né? De não sei quantas bombas que puxam aquela água que estava lá, 1% estava funcionando. É ridículo isso, né? Então, tem culpado na infraestrutura, na questão da infraestrutura, tem o culpado. Não é, por exemplo, a culpa da chuva, choveu demais. Como assim? Choveu demais? A gente tem geólogo, a gente tem, a nossa faculdade aqui no Unespar, ela forma geólogo aí. Vamos especializar pessoal aí de geologia para saber quando vai chover, se essa é a necessidade, né? Se vai chover, quando vai ter tempestade, enfim. Isso aí a gente já consegue prever de anos, né? A gente vê na Fórmula 1 e alguns esportes automobilísticos, os caras conseguem prever isso aí com muita facilidade. Por que isso acontece ainda hoje? Então, é falta de vontade da administração. É falta de vontade de quem está ali de organizar isso daí e ver isso daí de uma vez por todas, né? Tem a questão do dinheiro também. Enquanto você passa pano, porque o dinheiro da população está indo para o Banco Federal, para o governo federal pagar banqueiro, você está passando pano para essa situação que a população sofre aqui embaixo. Isso passa também, resolver esse problema passa também por uma questão de planejamento da cidade. Com certeza. Em médio, longo prazo e não só pensar nos problemas pontuais. Como planejar a Paranavaí do futuro? Olha, a gente vê hoje, eu acredito muito, eu tenho essa ligação com o esporte, com a questão física, com a energia, né, então, para mim, que deveria ter muito mais esse tipo de coisa. O planejamento tem que ser feito com
especialistas e tal. Não, o Paranavaí do futuro seria, na minha ideia, talvez, mais praças com mais liberdade para a população, mais coisas para fazerem treinamentos, enfim, todo esse tipo de coisa assim que a gente acredita, né? Não sei se vocês acompanham, mas eu vejo uma coisa muito positiva da população. A população ela gosta dessas coisas. Eu frequento, por exemplo, a praça ali do Noroestão. É um local ali onde no final de semana, se você for ver lá, tem várias pessoas. As pessoas vão levam o cachorro, levam as crianças, a família. Eles gostam disso, né? Praça aqui dos Pioneiros também é a mesma coisa. Então eu acho que tem que ter muito mais isso. A população ela gosta disso aí, ela quer isso, né? E isso aí já evita muita coisa, né? Evita muito estresse, muita depressão, enfim, né? Eu acho que o caminho nosso é esse daí, é uma vida saudável para a população nesses termos, né? Que a população possa ter mais verde, ter mais para onde ir, ter mais, né? Buscar outras coisas para fazer, ao invés de ficar plantado dentro de casa ou ali simplesmente parado em cima dentro do celular, enfim, né? Essa coisa louca que a gente está vivendo hoje. Então a gente queremos mais isso, né? Algumas obras que a administração municipal começou em algum momento ali, por exemplo, o teatro, a rodoviária, estão paradas. Questões burocráticas, enfim, de licitação. Eu queria saber como é que acelera esse processo para não levar 7 anos para que uma obra seja concluída. Essa questão do teatro é incrível mesmo, né? Teatro e também a rodoviária também, né? Eu utilizo bastante a rodoviária, que a gente faz bastante viagem para a capital e tal, por conta do partido mesmo, né? Capital, São Paulo, a gente está sempre viajando em reuniões, enfim. Então eu utilizo. Eu vejo lá que a situação é gravíssima mesmo. Isso aí tem que ser resolvido imediatamente, né? Como eu disse, a população tem que estar organizada, reivindicar essas coisas que são de direito delas, né? Teatro, né? Tem que ter isso é muito importante para a cultura da população, para que a população tenha onde ir. Não cobrar ingresso disso daí, né? Porque é um teatro municipal, né? Ultimamente eu vi aí que tinha algumas atrações no teatro e tinha um certo valor. Isso aí você já reduz uma quantidade imensa de pessoas, né? Como você vai tirar 20, 30 reais, 40 reais do seu orçamento para você participar de uma atividade dessa, como você tem que levar criança, filho, irmão, tio, né? Então, não é bem assim. Essas coisas têm que ser totalmente gratuitas. Quem tem que incentivar isso daí é todo o município, é o governo do estado, né? O governo federal, enfim, né? É nós que temos que trabalhar nesse sentido. E é através das organizações populares que a gente vai fazer e ampliar isso daí. Não só teatro, a gente tem que ter muito, muito mais coisas. Falta acesso à cultura? Então é isso que você está dizendo? Falta. Todos os anos. Para a população, tanto nos bairros quanto no centro também, enfim, falta muito isso. Esse tipo de organização popular, de querer saber mais, de se informar, de ter, por exemplo, lá na vila onde eu moro, tem uma biblioteca, mas eu acho que deveria ter muito mais biblioteca, deveria ter muito mais campos de futebol, muito mais, enfim, muito mais tudo, né, para poder ter uma demanda para que a população consiga, né? Além disso, eu acredito também que seria possível aí a gente fazer um projeto, alguma coisa desse tipo, de terem aí profissionais de educação física dentro dessas praças, durante o final de semana, durante a semana, né? Porque esse pessoal, eles estão se formando ali, mas acabam virando Uber. Né? O pessoal sai da faculdade hoje. Eu, por exemplo, saí da faculdade sem perspectiva nenhuma, porque hoje em dia falta tudo para você ter um emprego em relação à sua formação. Né? A gente vê muita gente saindo da faculdade hoje desesperado. Pô, passei 4 anos, 5 anos aqui nesse negócio, e agora? O que eu vou fazer? Virar Uber. Né? Então é uma tristeza isso aí. A gente precisa empregar esse pessoal. Né? Pessoal da educação física, pessoal da geografia, como a gente estava falando, da questão da infraestrutura, enfim, tem muita coisa para ser feita, né? O problema é esse, tem muita coisa para ser feita e nós temos que fazer. Certo. Candidato, nós temos aproximadamente 6 minutos, né? Gostaríamos de deixar esse espaço para as suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e, para encerrar, eu queria deixar a pergunta: por que votar em Adriano Teixeira? Bom, eu agradeço o convite de vocês para estar aqui fazendo essa conversa, achei muito agradável, uma experiência também que vou levar para a minha vida, porque votar em Adriano Teixeira. Você não vota no Adriano Teixeira, você vota no Partido da Causa Operária. Tá? Essa é uma coisa que a gente sempre coloca. O Adriano Teixeira é um representante de uma política revolucionária, como eu disse para vocês. Nós somos um partido de sistema. Qual o diferencial do nosso partido para os outros partidos de esquerda?
nós temos uma perspectiva de trabalho junto com a população. Ao contrário dos outros partidos de esquerda, que vão fazer uma atuação por dentro das instituições. Né? Eles vão tentar mudar a vida do povo lá por cima. Nós não, nós queremos que a população venha junto com nós para mudar por lá. Então, nós vamos por baixo e eles vêm por cima. Isso é uma diferença gigantesca que tem. Né? Nosso partido é um partido antissistema. Quando você vota no Partido da Causa Operária. E é esse programa que a gente vai disponibilizar para vocês. É o programa dos Conselhos Populares, é o programa do transporte com tarifa zero. Né? E olha que esse transporte de Paranavaí, eu vou te contar, se você não pegar um teto lá ou cair do assoalho e morrer, tá bem ainda, porque a situação é gravíssima. E sem contar que sem falta em todos os bairros. Né? Todos os bairros. Para mim, que isso é um segredo. O transporte público em Paranavaí, ele é um segredo, porque você não sabe o horário, você não sabe onde que passa, você não sabe absolutamente nada. Então, é um transporte em segredo, né? Algumas pessoas, por muita vontade, ela consegue saber esses horários e consegue entrar dentro dessas latas de sardinha aí, que a gente chama de ônibus, né? O pessoal chama de ônibus. Mas isso aí não deveria existir. Né? Temos que ter um transporte público de qualidade, que passe de bairro em bairro, que a população seja informada, né? Isso já descarregaria metade do trânsito de Paranavaí. Não estamos falando de uma cidade gigantesca, estamos falando de uma cidade plana, né? Inclusive, eu gosto de comentar isso daí com meus amigos em São Paulo e Curitiba, né? Ah, mas você anda de bicicleta lá em Paranavaí para tudo que é lado? Então, eu ando porque lá é uma cidade plana, não é uma cidade como São Paulo, Curitiba, que sobe e desce, né? Então, tem essa facilidade aqui. Aqui em Paranavaí, a gente está precisando ver essa questão do transporte, viu? Que é grave. E não temos, né? O cara tem que trabalhar, ele tem que pôr a gasolina no bolso dele. Hoje em dia, se você for ver bem, nem passa pela cabeça dele transporte público. Nem passa. Tem uma irmã minha que ela está trabalhando numa casa de uma outra pessoa aí, trabalhando como uma cuidadora de idosos, né? Ela, minha irmã. E esses dias eu estava conversando com ela, mas como é que você vai fazer para vir para esse trabalho? Está um pouco longe. E ela falou, eu tenho que comprar um carro, uma moto, uma coisa assim. Mas nem passou pela cabeça dela de que ela poderia vir com o transporte público. Isso me chamou a atenção. Falei, mas você não pensou? Porque a pessoa onde ela está cuidando mora bem perto da rodoviária velha lá, né? Onde a gente estava falando do caso ali do pessoal que está ali. Nem passou pela cabeça dela chegar, montar no ônibus, chegar no terminal e ir para o trabalho. Mas enfim, para você ver como é que a situação é. Mas voltando aqui ao Partido da Causa Operária, eu acho que é importante que a gente divulgar o programa do nosso partido. Vocês procurem também nas nossas redes. Às vezes a gente fala aqui, querendo ou não, a gente está tendo a oportunidade aqui, mas 45 minutos é pouco. Então você procure saber mais sobre o Partido da Causa Operária. Entre no Diário da Causa Operária, né? Procure saber nossos jornais, conheça nossos panfletos, nossos materiais. Né? Procure. PCO. Você pode ir no Instagram, você pode ir no Twitter. Nós estamos em todos os lugares aí. Você vai conhecer um programa de um partido revolucionário e por que você deve votar 29. Né, no dia das eleições. Então é isso que a gente deixa aí para vocês. A gente deixa também a questão de vocês compartilharem isso aqui, de mandarem isso aí para os seus amigos, né, mostrarem aí, estamos falando aqui de um cara que está falando uma realidade. É um trabalhador, é um operário. Como eu disse para vocês, eu trabalho com funilaria e pintura de carros há mais de 20 anos. 20 anos mais ou menos. Já tenho 37, 17, 18 anos eu comecei a trabalhar já na funilaria e pintura. Então você está falando aqui com um operário, você não está falando aí com uma pessoa que estava, um fantoche, aí, alguém que está vindo aqui fazer propaganda e contar a história de que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que não vai fazer coisa nenhuma. A gente tem, como eu disse para vocês, você só vai fazer alguma coisa aí através dos conselhos populares. Né? Então é isso que a gente propõe, organização popular, para que seja feita uma mudança. Aquele que fala para você que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, através das instituições aí, com esse orçamento que a gente tem aí, ele está iludindo você. Então venha com a gente aí, vote no PCO 29, compartilhe nossas redes, passe nosso programa para frente, me conheça melhor, procure saber mais sobre o nosso partido, enfim. É assim que a gente vai organizar aí uma luta melhor para o povo, uma qualidade de vida melhor para a população. Tanto em Paranavaí, como em outras cidades. Como eu disse para vocês, também não sei se eu disse, desculpa, mas eu vou dizer aqui, nosso partido está lançando aí candidaturas em praticamente todas as capitais do Brasil. É o partido de esquerda que mais cresceu no último período, ao contrário de todos os outros, por incrível que pareça. Então, para vocês verem aí que está tendo uma procura muito grande em relação ao Partido da Causa Operária, um conhecimento a respeito da nossa política, e ao contrário dos outros partidos que desceram nas candidaturas, o nosso partido cresceu uma porcentagem. Os outros todos foram um número negativo. O Partido da Causa Operária foi um número positivo, muito relevante, inclusive. Então, conheça nossos candidatos, conheça nosso partido, enfim, vamos junto com a gente aí que a gente vai fazer a diferença.
Muito obrigada, candidato. O Diário do Noroeste agradece a presença do candidato à Prefeitura de Paranavaí pelo PCO, Adriano Teixeira. Acompanhem também em todas as nossas redes as demais entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. Diário do Noroeste, eleições 2024.